Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Toda atividade tem o seu propósito. Quando as pessoas vivem neste mundo, todas têm o seu propósito. Nós também precisamos ter o propósito na nossa vida de fé. Então, qual é o propósito da nossa fé? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O propósito da nossa fé é a salvação da nossa alma, a vida eterna. A fim de nos dar a vida eterna, Deus dividiu 6.000 anos da obra da redenção em 3 épocas. E nos deu um nome diferente do Salvador em cada época. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Deus disse para batizar as pessoas em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso significa que há o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. O nome do Pai é Jeová. O nome do Filho é Jesus. O nome do Salvador é diferente em cada época. Então, qual é o nome do Salvador na época do Espírito Santo? Primeiro, vamos ver quem era o Salvador na época do Pai. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Na época do Pai, o nome do Salvador era Jeová. As pessoas não podiam ser salvas por outro nome, exceto Jeová. Então, quando a época mudou para a época do Filho, qual era o nome do Salvador? Este Jesus se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao mudar da época do Pai para a época do Filho, o nome do Salvador mudou de Jeová para Jesus. Na época do Filho, os que criam em Jesus, o Salvador da época do Filho, podiam ser salvos. Então, na época do Filho, o que aconteceu com os que creram em Jeová, o Salvador da época do Pai? Os que creram em nome do Pai, Jeová, na época do Filho, não receberam o Salvador da época do Filho. E afinal, não puderam ser salvos. Deus nos deu um nome diferente do Salvador em cada época. Como está escrito, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Cada nome do Salvador tem o seu limite de tempo. Na época do Pai, as pessoas foram salvas somente pelo nome do Pai. E na época do Filho, as pessoas foram salvas somente pelo nome do Filho. Agora é a época do Espírito Santo. Assim como a época mudou da época do Filho para a época do Espírito Santo, o nome do Salvador também tem que mudar. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aqui, indica Jesus. Portanto, o meu novo nome não é Jesus, e sim um outro nome. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O vencedor receberá a pedra com um nome novo. A pedra aqui não é uma pedra real. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
A pedra representa Jesus. Apenas aquele que o recebe pode conhecer o seu novo nome. O mundo já conhece Jesus, mas ainda não conhece o novo nome de Jesus. Na Bíblia está escrito que só aquele que o recebe o conhece. Este novo nome é o nome do Salvador na época do Espírito Santo. Nós devemos chamar o novo nome para sermos salvos. Isso porque o novo nome é o nome do Salvador na época do Espírito Santo. Na época do Espírito Santo, nós devemos conhecer o novo nome a fim de receber a salvação, o objetivo da nossa fé. Vamos receber o novo nome, o nome do Salvador da época do Espírito Santo, e sejamos salvos.